Olá, tudo bem? Esse é o elevador Lacerda. Já foi elevador da Conceição, elevador do Parafuso, uma obra da engenharia do final do século XIX, para você ver que Salvador também teve o seu apogeu, né, da Revolução Industrial, daquela chegada das tecnologias aqui. Daqui, ó, até aqui, são 72 metros de altura. Em alguns segundos você sai da cidade baixa para a cidade alta de Salvador. Mais ou menos como o Enem, como a sua entrada do ensino médio até a universidade. Quem nos dera que fosse assim tão rápido, não é? Mas não é. Tem vários elevadores Lacerda para a gente subir até chegar na universidade. E hoje a gente dá mais um passo. TV Enem, vamos nessa, jogue duro! E aí pessoal ligado na TV Enem, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Felipe e hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma das disciplinas que cai na nossa prova e que pode ser muito utilizada, não só para as questões objetivas, mas também para a redação. Qual é essa disciplina? É ela mesma, a mãe de todas as ciências, a filosofia. Muitos de vocês já conhecem filosofia porque já estudaram no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental. Vocês sabem que filosofia nasceu na Grécia, sendo que a própria palavra filosofia é uma palavra grega que significa o amor à sabedoria. Mas hoje eu venho aqui falar com vocês sobre algumas lições que os pensadores clássicos podem trazer para a gente, não só para a nossa prova do Enem, mas também para a nossa vida cotidiana, beleza? Vamos nessa! Certamente quando a gente fala em filosofia grega, alguns nomes passam pela cabeça da gente. Platão, Sócrates, Aristóteles, e isso mostra justamente o quanto eles foram importantes para a filosofia daquela época. Vamos começar então por Sócrates, que cronologicamente vem primeiro e também é um grande marco na filosofia grega. Por quê? Até então, os filósofos que eram conhecidos, como Tales, como Pitágoras, Demócrito, eles se preocupavam em explicar o mundo físico. Eram até conhecidos como os filósofos da physis ou filósofos da natureza. Já Sócrates, ele vai apresentar uma abordagem diferente. Ele vai voltar sua atenção sobre temas mais antropológicos, vai voltar sua atenção sobre o ser humano. Ele se questionava e conversava com outras pessoas sobre temas como virtude, justiça, bondade e sociedade. Sócrates começa a ficar conhecido quando seu amigo Querefonte decide visitar o oráculo de Delfos e perguntar quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. O oráculo então responde a Querefonte que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Quando Querefonte retorna, ele conta essa novidade para Sócrates, e Sócrates vai dizer aquela famosa frase que até hoje nós conhecemos: só sei que nada sei. Assim, Sócrates vai mostrar qual é o perfil, qual é a característica principal de um verdadeiro filósofo, de um verdadeiro amante da sabedoria, que é a humildade. Reconhecer que você não sabe tudo, mas que justamente por isso você continua buscando, conversando, dialogando e refletindo. Sócrates, assim, vai começar a instaurar o seu método maiêutico, que consistia em nada mais, nada menos que conversar com as pessoas, ajudando-as a chegarem às suas conclusões. Sócrates não chegava para você com a resposta pronta, caso você perguntasse o que é a justiça. Sócrates iria te fazer outras perguntas mais simples, a fim de que você mesmo fosse chegando às suas conclusões sobre o que seria então a justiça. Claro que isso não faz com que essa conclusão seja errada ou variada. Ele apenas nos ajuda a chegar às melhores conclusões. No entanto, sua postura crítica foi muito mal interpretada, chegando então a ser julgado pelo conselho dos políticos atenienses e condenado à morte. Temos então a primeira grande lição do Sócrates, de que a humildade é característica fundamental daquele que deseja ser sábio. Além disso, ele deixa bem claro que um dos caminhos para se atingir o conhecimento é o caminho do diálogo, não da discussão. Outro pensador muito famoso da Grécia é aluno de Sócrates, é o Platão. Platão se destaca na filosofia grega por elaborar melhor sobre a forma como nós conhecemos o mundo, criando assim uma teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento de Platão é conhecida como a teoria das ideias.
A teoria das ideias de Platão nos apresenta uma realidade dualista. O que seria isso? Platão nos ensina que nós vivemos hoje no que ele chama de mundo sensível, ou o mundo material. Esse mundo material é composto de coisas múltiplas e coisas que são finitas. Ao mesmo tempo, ele afirma que existe um mundo chamado de ideal, ou inteligível. Já esse mundo inteligível é composto pelas ideias das coisas que nós vemos no mundo sensível. Essas ideias são unas e são eternas. Consequentemente, Platão vai classificar o mundo ideal como bem melhor que o mundo sensível. Afinal, a multiplicidade nos leva a cometer alguns erros, que é a questão das aparências. Nós sabemos que as aparências nos enganam, e Platão já nos ensinava isso desde sempre. Por isso, Platão vai criar o mito da caverna, que vai nos ajudar a entender melhor essa teoria. Resumindo o mito da caverna, um homem que vivia preso dentro de uma caverna e só enxergava a sombra das coisas que passavam pela entrada, um dia então se liberta e vai conhecer o mundo exterior. Ele percebe então que esse mundo exterior é muito mais completo, muito mais belo que as sombras que ele vislumbrava na caverna. Temos aí então uma das grandes lições de Platão. Precisamos sair da nossa caverna, daquela nossa zona de conforto, daquela nossa zona de opinião limitada, para que a gente possa entender de verdade como são as coisas e como elas funcionam. Platão vai nos ensinar, busque conhecer sempre, cada vez mais e melhor. De preferência, se afastando das opiniões, que são sempre múltiplas, são sempre mutáveis, né? Ou seja, as pessoas estão sempre mudando de opiniões. Busque o conhecimento intelectual, o conhecimento racional. Aristóteles, outro grande nome da filosofia grega, era aluno de Platão. Aristóteles vai nos apresentar vários e vários temas, entre eles política, metafísica, ética, etc. Um dos temas mais interessantes do Aristóteles, para que a gente possa tirar uma lição hoje, é justamente a questão da ética e da felicidade. Aristóteles vai perceber que a ética é como se fosse aquela essência natural, aquele elemento próprio do ser humano que faz com que nós nos comportemos de uma forma específica. Aristóteles vai nos ensinar que para nós atingirmos a felicidade é necessário que a gente faça um exercício das virtudes. Quando se trata de virtudes, Aristóteles vai nos mostrar que a virtude nada mais é encontrar um ponto de equilíbrio entre dois hábitos que podem ser chamados de vícios. Por exemplo, se tratando de uma conversa, nós podemos tomar, segundo Aristóteles, duas posturas bem opostas. Nós podemos ser extremamente sérios e chatos, o que ele vai chamar de escrupuloso, ou nós podemos ser extremamente brincalhões e debochados, que ele vai chamar de bufão. É uma palavra engraçada, mas enfim. Segundo ele, a pessoa moderada, aquela que souber administrar o aspecto mais cômico e o aspecto mais sério durante um diálogo, vai ser a pessoa mais agradável de se dialogar. Consequentemente, ela será uma pessoa considerada virtuosa. Aristóteles nos ensina, então, que a medida da virtude é justamente o equilíbrio entre características diferentes. E mais do que isso, que a virtude é necessária e fundamental para que a gente possa atingir um nível de felicidade satisfatório. Só que além da filosofia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles, nós também temos os filósofos estoicos. Os filósofos estoicos de destaque são Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Todos eles tentam mostrar para nós a importância de uma vida cada vez mais resiliente e também a importância de evitar a ansiedade. Uma das principais lições dos estoicos é justamente evitar criar expectativas boas, pois isso vai gerar ansiedade. Tanto é que Epiteto tem uma frase muito interessante, onde ele fala: não procure fazer com que as coisas aconteçam exatamente como você deseja. Deseje que tudo aconteça da forma como acontecerá e sua vida fluirá bem. Perceba que ele nos ensina a não querer controlar o mundo ao nosso redor, mas simplesmente permitir que as coisas fluam seu decurso natural. Portanto, uma das principais lições que nós podemos ter com os estoicos é justamente essa: evitar a ansiedade e ser cada vez mais resiliente. Aprender a conviver com as realidades, boas ou ruins do nosso cotidiano. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado dessas lições clássicas que nos ajudam tanto na nossa prova quanto na nossa vida. Espero que vocês continuem se dedicando bastante. Lembre-se, o sucesso é a recompensa dos esforçados. Bons estudos e até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Professor de História Luciano Silva, trazendo para vocês
vocês a formação dos Estados Nacionais ou os Estados Nacionais modernos. A formação dos Estados Nacionais. O rei foi o elemento unificador de uma nobreza em crise, conciliando, quando possível, a rica burguesia, condições materiais, para o financiamento do próprio Estado Nacional. Então, dentro do processo de formação do Estado Nacional, o rei, a partir desse momento, já tem uma notariedade no contexto europeu, principalmente, vai fazer o papel de conciliador com a nova classe. Que nova classe é essa, meus alunos? A burguesia, para o próprio financiamento e fortalecimento do Estado Nacional. Logo, quais são os marcos iniciais da Idade Moderna, que vai do século XIII e o século XV? Logo, para a gente trazer esse marco inicial da Idade Moderna, e dentro desse marco é que vai estar a formação dos Estados Nacionais, eu vou ter primeiramente a crise do feudalismo. Feudalismo, a partir do momento do renascimento comercial e urbano, ela vai entrar em uma crise, não somente existencial, mas também econômica e de soberania sobre a sociedade. Logo, eu vou ter a ascensão da burguesia comercial, e essa burguesia que vai ditar as regras e o desenvolvimento não só do comércio, e sim também das questões estruturais das cidades. Então, os burgueses passam a ser a bola da vez para o desenvolvimento de qualquer Estado nacional. Logo, com todo esse contexto e tendo o rei como conciliador, vamos ter a centralização de poder. E essa centralização de poder ocorrerá na mão dos reis. Então, o rei agora é que vai centralizar todo o poder e todo o processo de articulação. E logo, como marco inicial também, vamos ter as reformas culturais e as reformas religiosas. Vamos lá? Então, esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, renasce o comércio. As cidades tornam-se referências de uma vida livre diante das obrigações feudais para os que apostam as novas oportunidades. A economia natural da época do feudalismo transforma-se em uma economia monetária e tem um início que nós vamos chamar de a era do capital, do acúmulo de riqueza, de acúmulo de capital para obtenção de poder. Então, esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo vai trazer essa conjuntura que vai transformar a vida da política, da sociedade, da religião até os dias atuais, meus alunos. Logo, as causas da formação dos Estados Nacionais modernos. Logo, como é que ocorre essa formação desses Estados Nacionais? Primeiro vai ser o desaparecimento gradual do quesito da servidão, muito utilizado durante o período feudal, do processo de servidão, do trabalho da terra para você obter a nobreza soberana juntamente com o clero. Isso vai desaparecer. As revoltas camponesas contra a exploração feudal também é um ponto muito forte. A partir do momento do renascimento comercial, do renascimento urbano, aqueles que ainda convivem na zona rural vai questionar o feudalismo, o processo de quem rege essa condição feudal, e isso vai ocorrer as revoltas camponesas. O desenvolvimento do comércio urbano, produção agrícola, voltada para o mercado. Então, com o desenvolvimento do comércio nas cidades, logo, a produção agrícola ela vai ter um mercado consumidor. E que mercado consumidor é esse, meus alunos? É a cidade, é o desenvolvimento urbano. Então, a produção agrícola não é mais uma questão de sobrevivência, e sim uma questão de mercado. Logo, eu vou ter também, com esse todo contexto, um enfraquecimento do poder local e da nobreza feudal, dando condições a uma nova formação de Estado Nacional concentrado na
rei. Logo, quais são essas características dos estados nacionais? Quais são as características dos estados nacionais, meus alunos? Primeiro, o poder centralizado. Poder centralizador. O poder centralizado é apenas uma pessoa, tanto o poder judiciário, como o poder legislativo, como o poder executivo. Todos esses poderes vão ser dados a apenas uma pessoa. Logo teremos uma monarquia absolutista, onde o rei é soberano e absoluto sobre todos os seus súditos, né? Logo vamos ter a questão do território nacional. O território agora vai ter nacionalidade, vai ser o território nacional. Logo será um estado. Vai também ser formadas nos estados nacionais o seu próprio exército, o exército nacional. Também outra característica interessante nesse contexto são os impostos. Os impostos agora é nacional, o idioma é nacional. Logo a moeda ela é unificada para todos dentro dos estados nacionais. Logo o sistema de pesos, medidas, cobrança de impostos, todos eles vão ser unificados em torno de uma figura só. Quem é essa figura, pessoal? O rei, dentro do processo de formação dos estados nacionais. Um jogo de forças sociais. O processo de centralização política enfrentou fortes resistências de grupos que não queriam perder seus poderes locais. Logo, os administradores das comunas, os senhores feudais, estavam acostumados a mandar em suas regiões, começaram a perder poder. Logo, essa não aceitação, claro que encontramos conflitos, e esses conflitos entre grandes poderes geraram grandes batalhas também, principalmente na Europa, certo? Então essa centralização política, no início, teve uma forte resistência através do seu processo de transição. Um lembrete importante, meus alunos, não podemos esquecer que o Estado Nacional é resultante de uma aliança entre o rei e a burguesia e alguns setores da nobreza interessados no fortalecimento do poder real para a sua própria segurança. Então a gente vai entender agora que a formação de um Estado Nacional são alianças entre o rei, a burguesia e alguns setores da nobreza que estavam interessados no seu processo de fortalecimento para a sua própria segurança. Então, é essa junção que vai trazer o fortalecimento do Estado Nacional. E outra coisa interessante, os interesses das forças aliadas no fortalecimento do poder real. Primeiro, reprimir as revoltas camponesas contra a nobreza feudal. Proteger a propriedade de terras e os privilégios da nobreza. Segundo, melhorar as estradas e a segurança pública. E terceiro, uniformizar a moeda. Então, com essas três ações, o Estado Nacional ele ficará forte. Através do processo de repressão contra os camponeses, através de melhorias de estradas e segurança pública, a formação do seu Exército Nacional e logo a uniformização das moedas. Outra coisa interessante, padronizar pesos e medidas. Quer dizer, cada lugar vai ter sua padronização do processo de cobrança, criar leis e procedimentos jurídicos que abrangem todo o âmbito nacional. E teremos também o desenvolvimento do comércio. Logo, esses meios vão dar garantia e controle da monarquia, certo? Principalmente o controle político. Com isso, teremos a burocracia administrativa, um corpo de funcionários que, cumprindo a ordem do rei, desempenhavam as tarefas da administração pública. Logo, para garantir o controle político da monarquia, teremos também a força militar, as forças armadas, exército, polícia, permanentes para assegurar a ordem pública e a autoridade do governo. Logo também teremos as leis e justiças unificadas, legislações nacionais, a uma justiça
política atuante dentro do território do Estado. Então, olhem bem, a administração vai fortalecer a monarquia, a força militar também, e as leis e justiças unificadas, quer dizer, poder executivo, defesa e justiça, leis e justiça, quer dizer, os poderes todos unificados e concentrados na figura do rei. Logo teremos também o sistema tributário, que vai trazer a cobrança de impostos, de taxas regulares e obrigatórios para sustentar as despesas dos governos e patrocinar a administração pública. Logo também teremos o idioma nacional, a língua oficial do Estado, que tramita as origens, as tradições e os costumes, a nação e valorizava a cultura de cada povo, para se criar o sentido de identificar entre os membros da sociedade. Então, logo, tudo isso era para a garantia de controle político da monarquia. E esse controle político é que vai ao desenvolvimento do Estado absolutista. E assim teremos os marqueteiros da monarquia. Quem são esses marqueteiros? Essas pessoas que vão trazer essa condição sine qua non, essa condição essencial para esse desenvolvimento. Jean Bodin, Jacques Bossé, Hugo Grutz e Nicolau Maquiavel, eles vão dizer, dentro das suas teorias, através do direito divino do rei, quer dizer, o rei é o homem abençoado para poder comandar, certo? E também teremos dentro dessas ações o contrato social, essas teorias que vão ser levadas como propagandas da importância de você ter um poder absoluto centrado no rei. Então, meus alunos, me despeço da aula de hoje. Um forte abraço do professor de História, Luciano Silva. Oi, galera, tudo bem? Hoje eu vim mostrar que não é só de drama e de documentário que se vive do Enem. A gente também pode falar sobre séries. E eu deixei o meu lado tracker falar um pouquinho mais alto e vou falar um pouquinho sobre Star Trek, ou como alguns conhecem, Jornada nas Estrelas. Essa série, de 1966, criada por Gene Roddenberry, já gerou outros 7 programas e 15 filmes. A tripulação da Enterprise, capitaneada por Kirk e Spock, que em algum momento você já ouviu falar, tem pessoas das mais diversas etnias: russos, escoceses, klingons, vulcanos. É o maior exemplo de diversidade que você pode encontrar na televisão. Você acredita que o primeiro beijo interracial da história da televisão aconteceu em Star Trek? Eles são visionários. Mostraram lá em 1966 o celular. Pode pegar qualquer episódio da série clássica, você vai ver eles com um telefonezinho lá. Não é um telefone, né? É um comunicador. E aquilo hoje em dia a gente usa como um smartphone. Eles falam sobre sustentabilidade, eles falam sobre ciência. Eu mesma já aprendi muito sobre física assistindo Star Trek, um dos 90 episódios da série clássica. Dobra, lasers, entre outras coisas. Então, deixe o seu coração ir audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve e veja esse universo maravilhoso que o futuro nos espera. Quem sabe em breve um dia a gente já vai estar fazendo teletransporte. Um beijo grande e vida longa e próspera para todos vocês. Até a próxima! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Lembra de ontem? Nosso papo foi mitose. Hoje, nosso papo é meiose. Muda algumas coisas? Mudam. Tem uns detalhes bem interessantes aqui. Mas o que você precisa saber de cara que a meiose é um tipo de divisão reducional, tá? A célula-mãe origina 4 células filhas com metade do número de cromossomos. Olha aqui agora, ó. A meiose, 46, 4 células filhas com 23 cromossomos. Mitose, divisão equacional, tá? 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, tá? 46 para 46 mitose,
46 para 23, meiose. E perceba que na meiose, ó, as células apresentam diferenças. São diferentes porque, bora conversar sobre isso agora, tá? Então, a meiose, ela é importante para o processo de formação de gametas, formação de esporos em vegetais, por exemplo, tá? Esses eventos acontecem através do evento meiótico e para você não se esquecer que é uma divisão reducional e ela é representada pela letra R de exclamação. E quando a gente falar de mitose, tá? A letra é exclamação. R de reducional, E de equacional. Equacional, mitose, reducional, meiose. Não esqueça disso, ok? Então vamos embora. Tá? Aqui, ó. Tá? Primeira fase, ó. Mitose, 2N para 2N. N para N, padrão diploide, padrão haploide. E aqui, ó, de 2N para N, redução à metade, evento meiótico. Não se esqueça disso, ó. Por que eu tô relembrando isso, pessoal? Cai muito. O vestibular, ele é muito cruel com essas questõezinhas, tá? E aí esses detalhes às vezes pega a gente de surpresa. Então, para você não ser surpreendido, tá? Pega aqui essa introduçãozinha básica. Então, a meiose, como é que ela acontece, Wellen? Como é que acontece o processo meiótico em si? A meiose acontece em duas fases. A meiose 1 e a meiose 2. Meiose 1, meiose 2. A meiose 1 é conhecida como divisão reducional. A redução dos cromossomos à metade, ela ocorre na primeira fase. Tá? E na segunda é a manutenção dessa divisão, tá? Na primeira fase vai acontecer a divisão dos cromossomos homólogos, vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos, tá? E na segunda fase, separação das cromagens irmãs. Primeira fase, separação dos cromossomos homólogos, separação das cromagens irmãs. A segunda fase, ela é igual à mitose, igual, mesma coisa. O que vai mudar? O crossing, tá? Vamos ver aqui direitinho. Então, assim como no processo mitótico, a célula também se prepara no processo meiótico, tá? E no processo meiótico, essa fase de preparação também é intérfase, ok? Detalhe aqui que eu não falei ontem, ó. Tá vendo esse número G0? Esse G0 aqui, ele representa células que não se dividem, células perenes, tá? Células que se você perder, você perdeu o exemplo de neurônios, células musculares cardíacas e por aí vai, tá? Mas a intérfase tá as mesmas fases, G1, S, G2. Não vou me ater muito porque eu já conversei sobre isso ontem, tá bom? Então vamos embora. Tá? Agora, quais são as fases da meiose, tá? São duas, ó. Na primeira fase, meiose 1. Meiose 1. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, tá? Segunda fase, prófase, telófase, anáfase. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Da meiose 2. Meiose 1. Prófase, anáfase. Desculpa, gente. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. Ok? Então vamos nessa. Então olha só. Só que a primeira fase da meiose 1, a prófase 1, apresenta subfases. A primeira fase da meiose, que é a prófase 1, apresenta subfases. Se liga no feitiço. Lepidipatidi. É o feitiço. Lepidipatidi. Lepidipatidi é o nome dessas fases, ó. Lepitóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Lepitóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Lepidipatidi. Ok? Gostei. Tá? Pra que eu quero te chamar sua atenção aqui para a fase de paquíteno. Na fase de paquíteno acontece um movimento de variabilidade interno da meiose. Esse movimento de variabilidade interno da meiose chama-se crossing over. Tá? O crossing over ocorre na fase de paquíteno. Na fase de diplóteno, onde se forma a tétrade, e essa região que é o quiasma, você enxerga o crossing. Mas ele ocorreu antes, na fase de paquíteno, ok? E o crossing, Ellen, ocorre entre cromossomos homólogos, cromossomos duplicados homólogos, tá? Duplicado, através das suas cromátides não irmãs.
tá? Cromátides não irmãs. Ok até aqui? Então essa aqui é a prófase 1. A metáfase 1, ó, formação do fuso meiótico. Os cromossomos duplicados agora, eles estão sobrepostos, eles estão aos pares. Então são 46 cromossomos duplicados aos pares sobrepostos. Sabe por que isso aqui está acontecendo? Porque, ó, quando a gente vem para a próxima fase, que é a fase da anáfase, olha aqui, ó, o que é que vai acontecer? Esses cromossomos serão puxados, tá? E eles serão puxados por inteiro. Pense lá, ó, mitose. O que aconteceu na mitose? A separação era de cromátides irmãs. Eu parti o cromossomo à metade. E aqui não. A gente separa o cromossomo por inteiro, ó. Ó a primeira fase aqui, ó. Anáfase da meiose, ó. Cromossomo separado por inteiro. E olha o crossing. Ó, cromossomo azul com a ponta vermelha, cromossomo vermelha com a ponta azul. Aqui na mitose, ó, separação das cromátides irmãs, tá? Os cromossomos são partidos ao meio e aqui, ó, a gente não tem crossover, ok? Após isso, a gente termina a primeira fase, que é a telófase 1, ok? Então aqui na telófase 1, ó, o que é que você vai ter, tá? De cada lado aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, 23 cromossomos duplicados aqui, 23 cromossomos duplicados aqui, ok? 23 cromossomos duplicados aqui, 23 aqui. E agora, o que a gente vai fazer agora? Partir esses cromossomos duplicados. Vamos dividir esse cromossomo duplicado ao meio. E essa é a meiose 2. A meiose 2 ela é tão rápida que ela começa e acaba. Então, vamos nessa, ó. Aqui na meiose 2, ó, o que que você vai ter? A prófase 2, tá? Essa pseudocarioteca que se forma ao final da telófase 1, ela vai se desfazer. Os cromossomos continuam se espiralizando, tá? Se espiralizando. E aí os centríolos vão lá para os polos bonitinhos da célula, tá? Formação do fuso, ó, meiótico 2. Olha aqui agora, cromossomos alinhadinhos, igual na mitose. Igualzinho, igual na mitose. Igual. O que tá mudando o crossing, ó? Crossing. Se você viu crossing, não é mitose, é meiose. Se os cromossomos estão alinhados, tá? De forma única, individual, se eles são alinhados dessa forma, não é meiose 1, é meiose 2, tá? O que é que vai acontecer na fase 2, ó? Separação das cromátides irmãs. Agora, ó, primeira fase, eu separei os cromossomos duplicados inteiros. E na segunda fase, eu peguei esse cromossomo duplicado e parti a metade, ó. E por que não é mitose, Wellen? Porque tem crossing. E é a continuidade de um processo que já estava acontecendo antes. Ok? E aí no final, ó, o que é que a gente vai ter? 4 células, ok? Cada uma delas com 23 cromossomos. E essas células são diferentes por quê? Porque elas foram submetidas ao processo de crossing over, tá? Que é um mecanismo de variabilidade interno da meiose, ok? A meiose é a garantia da variabilidade genética. A meiose é a garantia de transferência vertical de genes na reprodução sexuada. Ok, meus amores? Então, ó, importante estudar esses eventos no detalhe, tá? Entender como ocorre o crossing over, entender as subfases da prófase 1, mais uma vez, ó, lepsipadidie, ok? Lembrando que o crossing over ocorre na subfase de paquítrino e que na fase de diplóteno você vai enxergar o crossing através dos quiasmas, ok? Lembrar que na anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos e na anáfase 2, separação das cromátides irmãs, ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por esse momento lindo. Um beijo. Fiquem com Jesus. As pessoas costumam dizer que família a gente nasce, amigo ou amiga a gente escolhe. E você vai escolher as melhores pessoas para fazerem parte de sua vida. A gente vai considerando que essas pessoas que estão entrando em nossa vida, elas serão as melhores. É claro que você só vai escolher pessoas que vão somar. Bem, na prática a gente sabe que não é isso. A gente vai descobrindo que os amigos não são tão amigos assim. Na prática, você vai descobrir que aquele seu grande amigo, ele é um grande amigo em determinado contexto. O outro talvez seja uma pessoa difícil. Os meus melhores amigos são pessoas fantásticas. Para mim, talvez não sejam para você.
Com o tempo eu fui descobrindo que eles não são perfeitos. Muito pelo contrário. Você pode ter um grande amigo que na verdade nem fale com você direito. Você pode ter um grande amigo que tem uma grande dificuldade de guardar os seus segredos. Você pode ter um grande amigo que não lhe conte os principais segredos dele ou dela. Você pode ter um grande amigo que tem uma grande dificuldade em devolver dinheiro emprestado. Enfim, com o tempo você vai descobrindo que, na verdade, se você espera que um grande amigo seja uma pessoa perfeita, você vai passar a vida esperando essa pessoa, ela não vai aparecer. Começando por você. Pare para pensar um pouquinho. Os seus melhores amigos ou amigas só falam bem de você, mas você sabe que você é uma pessoinha difícil, né? Só você sabe o quanto você tem problemas. Então, com o tempo você vai entendendo que o que realmente é um grande amigo. Os meus grandes amigos e amigas são pessoas que talvez vocês não suportassem, mas são pessoas que do jeito delas me amam. São pessoas que me conhecem de tal maneira que se você pedir para elas falarem mal de mim a tarde inteira, não vai dar pro gasto. A diferença é que por serem amigos, talvez eles falem a verdade. Não inventem os meus defeitos. O que é o conceito de grande amigo ou de grande amiga? Eu poderia te dizer que um grande amigo é aquela pessoa que te dá força, é aquela pessoa que fala a coisa na hora certa para te levantar. Mas também um grande amigo ou grande amiga pode ser aquela pessoa que lhe diz verdades. E verdades muitas vezes são indigestas. Que você goste de estar junto em determinado contexto, em determinado horário, para determinado conteúdo. Talvez você tenha vários melhores amigos e amigas, um para cada situação diferente. Talvez tudo isso que eu esteja dizendo não tenha o menor sentido. O que talvez possa ajudar nesse conceito de amigo que você não vê nos filmes, nos livros e nas revistas, mas que corresponde muito à nossa realidade, é que o grande amigo ou amiga é aquela pessoa que quando está com você, a conversa é não objetiva. Está por estar, porque ama, porque gosta, porque é legal. Um grande amigo, grande amiga é um conceito ainda em construção. Fala galera, tudo bem? Professor Jarbas com vocês aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos à TV Enem. Galera, hoje nós vamos falar de algo importante, uma teoria bastante cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Tem algumas observações importantes para auxiliar aí na preparação de vocês, né? Trata-se, vamos falar hoje do tópico central termodinâmica e falaremos da primeira lei e da segunda lei e para que vocês possam depois fazer as aplicações necessárias, tá? Gente, para falarmos sobre primeira e segunda lei da termodinâmica, né? Vale a pena dar uma olhadinha em teoria cinética dos gases, tá? O conceito de gás ideal e algumas equações prévias. E eu trouxe aqui para vocês aquelas que são consideradas as três principais equações para esse estudo, né? As equações iniciais. A equação geral do estado para os gases ideais, tá? Então essa equação aqui, ela compara, né, dois estados de equilíbrio de um gás, estado inicial e estado final. P, V e T nesse caso resumem-se às variáveis intensivas e extensivas, né, extensivas, nesse caso pressão, volume e temperatura, tá? Então do lado esquerdo essas variáveis para o estado inicial do gás e no segundo membro para o estado final, lembrando que esses dois estados são dois estados de equilíbrio do mesmo gás, tá? As medidas termodinâmicas, né, elas só podem ser feitas se o gás estiver em um dos seus estados termodinâmicos de equilíbrio. A segunda equação, a equação também importante, que relaciona o número de mols, né, em uma constante importante, a chamada constante universal dos gases perfeitos, a chamada equação de Clapeyron. Relaciona também a pressão, o volume e a temperatura absoluta desse gás. É também uma equação importante para tratar de sistemas termodinâmicos e da teoria cinética dos gases. E a terceira equação importante aqui é a equação relacionada com o trabalho, né? Porque o trabalho está diretamente associada com a definição de primeira e segunda lei da termodinâmica e, portanto, não poderia faltar aqui. Então, quando o gás trabalha, o sistema trabalha, ele está produzindo uma expansão, né, sobre a vizinhança, né? E quando o trabalho é realizado sobre o gás, esse gás está sendo comprimido por um agente externo. Então,
Esse trabalho ele pode ser medido, aqui eu coloquei a expressão, né, a equação, W igual a P vezes ΔV. Esse ΔV representa, nesse caso, a variação de volume sofrida pelo gás durante o processo termodinâmico qualquer. Existem vários processos, né? Por exemplo, no processo isovolumétrico, né? Isovolumétrico, nesse caso, não há variação de volume, o trabalho seria nulo. Existe um processo isobárico, no qual a pressão é constante, aí o trabalho passa a depender somente da variação do volume, tá? Então é importante que essa equação é uma equação geral e você precisa fazer a leitura específica de cada cenário para poder aplicar essa expressão para o trabalho. Lembrando a você que, por convenção termodinâmica, o trabalho é considerado positivo quando o gás está realizando o trabalho. Ele é considerado negativo quando o trabalho é realizado sobre o gás. Isso é importante que você fique atento. Então, eu trouxe aqui agora a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, gente, é uma lei que valida o princípio de conservação da energia para sistemas termodinâmicos. Então, mesmo sistemas termodinâmicos, aliás, nenhum sistema físico, né, nesse caso aqui termodinâmico, viola essa lei de conservação da energia. Então, a gente tem dentro da termodinâmica uma expressão, uma equação que contempla esse princípio de conservação. E essa equação implica na primeira lei da termodinâmica. E aí, para falar da primeira lei da termodinâmica, é importante falar de uma energia própria de sistemas termodinâmicos, que nós chamamos de energia interna de um gás. Então, a primeira coisa importante é que essa energia interna do gás, gente, o ΔU, melhor dizendo, a energia interna do gás, ΔU é a variação da energia interna do gás, ela é uma função específica da temperatura do gás, absoluta. Significa o que isso? Que se a temperatura do gás permanece constante, a energia interna do gás permanece constante. Se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Então, a energia interna do gás, para a gente começar a falar sobre ela, é uma função exclusiva da temperatura. Isso é importante, é uma relação direta com isso. Então, a variação da energia interna do gás, ou seja, a diferença entre energia interna inicial e energia interna final, é dada por ΔU, o final menos o inicial. E eu trouxe aqui uma das equações fundamentais para o cálculo dela, que é 3 meios de mR ΔT, que é a variação de temperatura, e esse R seria a constante universal dos gases perfeitos, também colocado aqui nessas primeiras observações. Então, essa variação da energia interna, ela entra como um dos componentes da primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, que valida o princípio de conservação da energia em sistemas termodinâmicos, é escrita finalmente da seguinte maneira: ΔU igual a Q menos W. ΔU, como eu falei, representa a variação da energia interna de um gás entre dois estados de equilíbrio, Q representa o calor absorvido ou liberado por esse sistema termodinâmico, e W é o trabalho realizado por esse sistema ou realizado sobre esse sistema. Vale a pena também lembrar aqui que o calor pode ser zero em uma transformação do tipo adiabática, o ΔU pode ser zero em duas situações específicas, né? Quando você tem, por exemplo, uma temperatura constante, então não há variação da energia interna, e quando a transformação é cíclica, no caso de motores, a gente vai falar na segunda lei. E a terceira observação é que o trabalho pode ser zero quando não há variação de volume, tá? Então essa lei também é uma lei geral e você precisa fazer a aplicação de acordo com o processo que esteja ocorrendo. É importante que você fique atento para cada uma dessas variáveis serem moldadas de acordo com o tipo de transformação termodinâmica que está acontecendo. Gente, chegamos aqui agora à segunda lei da termodinâmica. A segunda lei, ela trata especificamente, né, do funcionamento de máquinas térmicas cíclicas, ou seja, uma máquina que opera em ciclos, né? A gente tem hoje no mundo os motores e a maioria deles operam em ciclos, e isso é importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa é tratar do enunciado dessa segunda lei
E o enunciado ele é muito claro. Não existe qualquer máquina que opere em ciclos que possa fazer uma transformação integral de calor em trabalho. Isso significaria que uma máquina teria 100% de rendimento. Isto é impossível. Isso violaria, inclusive, o princípio da própria conservação da energia. Então, a segunda lei traz esse enunciado aí, enunciado de Kelvin Planck, para a segunda lei. Isso implica em que, na prática, para uma máquina funcionando em ciclos? Implica no seguinte: significa que para um motor funcionar, ele precisa de uma fonte de energia, de calor doado, absorvido, que está relacionado a uma fonte quente. Então, de maneira geral, a máquina ela vai funcionar da seguinte maneira: vai receber calor de uma fonte quente, a gente chama aqui de Q1, e à medida em que esse Q1 é colocado na máquina, ela operando em ciclos, duas coisas são importantes. Se ela está operando em ciclos, a variação da energia interna em cada ciclo será nulo. Isso é importante, será nula, tá? E a outra observação é que, ao realizar trabalho, no processo de realização de trabalho, parte dessa energia será liberada para uma fonte fria e não será integralmente transformada em trabalho. Chamamos isso de Q2, de modo tal que esta máquina nunca será possível trabalhar com rendimento de 100%. É isso que trata a segunda lei da termodinâmica, de modo tal que a gente pode colocar o trabalho líquido como sendo a diferença energética entre as fontes quente e fria, ou seja, W igual a Q1 menos Q2. E o ΔU, o mesmo ΔU que aparece aqui na primeira lei, para esse caso será nulo, pois se trata de um sistema que está operando em ciclos, e para todo sistema operando em ciclos, o ΔU é igual a zero, tá? E aí existe um ciclo hipotético que trata do funcionamento dessas máquinas, que é o ciclo de Carnot. Você deve dar uma olhada nisso, mas que é uma implicação do postulado colocado aqui para a segunda lei de Newton, tá? Desculpa, para a segunda lei da termodinâmica. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Então, subimos mais um degrau, mais um elevador Lacerda em direção à universidade. Hoje, com mais esse bloco de aulas do nosso TV Enem. Sigam a gente, nós estamos nas redes sociais, @TV Enem no Instagram, no canal do Escritório do Pensamento, no YouTube, na TV a cabo, na TV aberta. E o mais importante, quando você puder, entre lá, tvenem.com.br. Muita paz, muita luz e muito sucesso para você!